Olha, pergunte a uma testemunha de Jeová se Jesus é Deus. Ela vai falar: Jesus é o Filho de Deus. E há dúvidas sobre isso? Veja o que a Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isaías 9, verso 6. Um menino nos nasceu e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Pergunta para ele quem é esse Deus. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, conforme está na tradução do Novo Mundo. Pergunta para ele quem é esse Deus. Ele vai falar: não, esse Deus é Jesus, mas está com D minúsculo, dizendo que ele não é igual a Jeová. Jeová é o Deus todo-poderoso e Jesus é um Deus apenas poderoso. Na Bíblia, os anjos também são descritos como deuses e também são descritos como sendo poderosos. É interessante notar que o termo Gibor aplicado a Jesus também é aplicado aos anjos. Mas o facto de os anjos serem chamados deuses não quer dizer que são Jeová. Também o facto de serem chamados poderosos não quer dizer que são todo-poderosos, assim como Jeová o é. E no caso de Satanás, então, ele é descrito como sendo o Deus deste mundo, mas isso não quer dizer que ele seja Jeová, ou Jesus, ou ainda um dos outros anjos. Como a Bíblia diz, qualquer anjo pode ser Deus no sentido relativo, mas Jeová é Deus no sentido absoluto, no sentido superlativo. Ele é Deus dos deuses. Dessa forma, eles acreditam que no céu, porque Jesus está sentado à direita de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Em Mateus 28:18 lemos em grego: Kai proseuto Jesus, elales autos legon. Edote moi paz exousia en auronoi caiptesges. Portanto, a palavra exousia, traduzida para o grego, significa autoridade e não poder. Pois, poder em grego é dynamos ou krator e não exousia. Por este motivo, lemos na tradução Bíblia Viva. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda a autoridade do céu e na terra foi entregue a mim. Agora já se sabe que Jesus tem autoridade, isto é, uma parte do poder e não todo o poder. Agora veja a sua posição em relação a Deus. Em Mateus 26:64, o próprio Jesus disse: Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. E numa visão, Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus à direita de Deus. É verdade que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe todo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido e que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. E aí eu pergunto, se Cristo é todo poderoso, quem é que manda ao todo poderoso, visto que ele tem todo o poder, em vez dele mesmo mandar? Eles creem que tem dois deuses, um Deus todo-poderoso e um Deus apenas poderoso, que é Jesus Cristo. Em vez de dizer eles creem, como é que você lê então na Bíblia? Pois a Bíblia diz, ele estava no princípio com Deus. Quem é esse que estava no princípio com Deus? Então são quantas pessoas que estavam ali?